Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente está vindo para mais um react aqui, Personas Criadas para Sobreviver. É uma música do Algoritmo Sonoro e vai contar bastante sobre as personas do Clan, né? Que o Clan ele acaba tendo aquele poder que ele muda de rostos e para cada rosto que ele muda ele acaba se tornando uma pessoa diferente. Então ele vai às vezes fingir ser alguma pessoa e às vezes ele vai criar personas para acabar atuando, né, e assim digerindo a poção dele. E ele também tem disfarces, né, pra, sei lá, quando é o assassino, ele é o German, quando ele precisa ir pro lado mais dos ricos, dos nobres, ele também vai ter uma pessoa lá, que é o Dwayne Dantes, né, que ele faz, que é uma coisa legal, que eu não sei se todo mundo sabe, ele copia um pouco da aparência do próprio Doom, que é o capitão que morre na primeira temporada, né. Então, depois ele encontra alguns amigos ali e o pessoal sente aquela similaridade, sabe? Não é igual, mas é parecido. E é uma coisa bacana, né, que ele faz para homenagear. Tanto que o Dwayne Dantes também. Dwayne é também uma referência à maneira que fala com o Dan, que é o. Tem alguma coisa de ligação, acredito que principalmente no escrito chinês, né? Enfim, vamos pro react aqui. Ó, já apareceu aí 5 personas. Antes de existir um trono, antes de existir um nome, havia só um ano perdido acima das nuvens. Começou bem calma, tá? Estão armando algo. Quando o medo pediu forma, ele respondeu com um título. Quando a ignorância pediu máscara, nasceu um Deus feito pra ser símbolo. Sentado num trono acima do mundo, rosto coberto pela névoa ancestral. Despertei de um longo sono, disse a quem buscava o sobrenatural. Silêncio que soa como profecia, resposta vaga que vira plano divino. Ao ver caminhos secretos, ao GTMU que nunca foi dito. Cara, é muito legal que na história. Desculpa pausar, né? Pausar direto assim. Mas que na história ele começa sendo um humano, né? Que ele entra na Sephiroth antes de se tornar um Beyonder, né? Tipo, só com o. Recitando o nome do antigo Lorde dos Mistérios, né? O Senhor dos Mistérios. E ele conta uma história, tipo, do que ele tá voltando, que ele tá se recuperando e que bate certinho com o que tá acontecendo, né? Porque o verdadeiro Lorde dos Mistérios tá tentando voltar, né? Não sei, desculpa dar spoiler assim, né? Tipo, aqui, como eu já assisti, às vezes eu vou soltar alguma coisa que talvez nem todo mundo saiba, né? Depois eu vou até tentar controlar um pouco o que falo, falar se é spoiler, se não é. Mas enfim, é divertido ver que desde o início é uma mentira que também é uma verdade, né? Porque se na luta final, que até agora eu não sei o resultado, né? Ele, no final do livro um ele tá numa luta final com o verdadeiro Lorde dos Mistérios, né? O antigo Lorde dos Mistérios. Pra ver quem que vai assumir o corpo e quem que vai ser a pessoa que vai ser o verdadeiro Lorde dos Mistérios atual. E se o Lorde dos Mistérios vencer ele, é um sinal de que ele sempre esteve certo, sabe? O Klein não. O Klein ele agiria como se fosse o Lorde dos Mistérios desde o início. Porque ele tá contando a história de um. Que ele é um deus que tá voltando aos poucos a se recuperar a força dele. E, tipo, cara, é muito bem escrito, sabe? Até nas coincidências, nas coisas assim, mesmo tendo o Adam por trás, tendo a noite, que muita coisa do destino tem a ver com a noite também.
Cara, é uma obra fantástica. Vamos continuar aqui. Ele não aceita olhos que o profanam, nem duvida diante sua presença. Divindade feita de necessidade, autoridade nascida do medo e do temor. O tolo não nasceu Deus, mas aprendeu a parecer pra esconder a fragilidade humana de quem só queria sobreviver a mais um dia comum. São máscaras contra a loucura, são nomes contra o fim. Cada rosto é uma muralha protegendo quem ainda é clã. Entre o humano e o divino, ele aprende a existir, não por glória ou poder, mas pra conseguir seguir. Cara, olha, o rosto deles tudo tranquilaço, todo mundo com um sorrisinho, ou pelo menos de boa, e o Germa putaço no meio. Pra nós é o protagonista, cara. É a melhor persona dele ali, ó. Sombrio, né? Quando a guerra terminou em O Sherlock. ruína e Tingen virou passado, ele precisou ser apenas homem num mundo que mata distraído. Sem trono, sem culto, sem mito, apenas mente e razão. Um nome comum para viver entre conspiração e escuridão. Na rua Miss, número 15, um detetive aprende a respirar. Entre casos, chá quente e cautela, ele tenta apenas não morrer em Becklum. É humano, gosta de conforto, desconfia de tudo, inclusive de si. Deduz mentiras, mede riscos e ainda tenta ser gentil no fim. Entre conspirações e neblina, viu a cidade quase se afogar. Sherlock é o homem que pensa enquanto o mundo insiste em sangrar. Nem herói, nem carrasco, só alguém que quer entender como viver num tabuleiro onde pensar é também se esconder. Cara, e Backlund virou o caos quando ele chegou, né, cara? Ele atrai, onde ele vai, ele atrai desgraça, né? Porque cara, deuses malignos voltando à vida, tentando descer na Terra, filho de Deus maligno, isso foi em Tingen, né? Mas, tipo, poluição lá que teve, as demônios aparecendo, a própria Tiki, né? Que seria a demônio primordial, quase voltando também. O pessoal da Ordem Aurora aprontando. Tipo, os caras já são maluco, né? E o Clay foi só pra incomodar os caras. Eu acho que talvez foi uma maior rivalidade que ele teve, né? De matar o. Como é que é o nome? Era o Senhor K? Não. O Senhor K é o do Lumion. Senhor A, não era? Que ele teve as lutas lá, que era o pastor. Então, não, na verdade não morreu pro Clay, né? Mas assim, foi um cara assim que foi uma pedra no sapato muito forte, né? O pastor é a sequência 5 mais forte que tem. Não é à toa que o verdadeiro criador é bizarro. Enfim, ele tentou se esconder o máximo possível de ser um Beyonder e não adiantou, né, cara? Tudo que foi feito ali na cidade envolvia ele de alguma forma, né? Ele salvou a cidade várias vezes também. O que chega a ser engraçado, porque você vê a Bernadette, por exemplo, tentando para ela tomar a poção dela para ela virar um anjo, né? Sequência 2, se eu não me engano. Ela precisava salvar a cidade de alguma catástrofe, salvar o mundo de alguma catástrofe. E o Clan, sendo sequência 7, fez isso 3, 4 vezes, 5, sei lá, tipo, chega a ser engraçado o quanto o Clan entrou em situações assim desesperadoras que outros personagens não chegaram nem perto. Ó, Quando e aqui vem o protagonista, tá? O German Sparrow. Cara, quando eu comecei a ler ele ali foi um show, tipo, você queria ler até o final todas as vezes, né? Porque ele pegou essa personalidade do Clem, é uma personalidade que vai pra resolver o problema, sabe? Ele é um cara que ele até um pouco se perde, né, nesse personagem. Eu acho que é a primeira persona que ele se perde um pouco.
que tem um momento lá que ele não precisa agir, e ele percebe que tá agindo como German inconscientemente, sabe, sendo frio, dando respostas, assim, mais secas, né. E também um personagem, uma persona que ensinou ele a, tipo, calar um pouco a boca, ficar mais quieto e ser observador. Isso ajudou muito lá pra frente, né, porque ele é um personagem mais quieto. E é ele que montou o clube de tarô, né, tipo, o clube de tarô só é foda do jeito que é por causa do German, porque enquanto todo mundo ainda estava subindo a sequência ali, ele fazia coisas absurdas na sequência média ali, principalmente, e matava a sequência 6, sequência 5, sequência 4 como se fosse nada, né. Então, assim, é o personagem que você mais vai ver na obra. Tô doido pra chegar a segunda, passar a segunda temporada e chegar a terceira logo pra gente poder ver ele em ação, né, porque o cara é bom, o cara é foda. O mar pediu sangue, a poção pediu perigo. Ele criou um homem frio pra enfrentar o impossível, onde ninguém pisaria. Esse nome estaria onde todos recuariam. Esse nome mataria. Cabelos negros, olhar congelado, passos que cheiram a pólvora e mar. Poucas palavras, nenhuma piedade. Quando o combate precisa falar, chamam de louco, chamam de demônio. Ele enfrenta o que ninguém quer ver. Semideuses, piratas, monstros, tudo vira obstáculo a vencer. No clube do tarô é o mundo, o braço que age quando o tolo não vai. Executa trocas, cumpre promessas e retorna com sangue e sinais. Anjo da redenção nos livros, mensageiro do despertar final. German é a lâmina visível de um trono que nunca foi real. Entre o mito e o homem existe uma ponte de dor. Cada identidade é um preço, cada milagre um temor. Se o mundo pede monstros, ele aprende a lutar. Se o mundo pede deuses, ele aprende a reinar. Caralho, que música boa, mano. A letra tá um absurdo. A letra, ela não tá só resumindo o personagem em si, mas sim toda a personalidade e a vibe do personagem, sabe. Não é só fez isso, isso e isso", ele passa realmente a vibe de que o personagem é ou não, sabe. E tá bem da hora, tá legal. Mas nem todo Agora vai vir o Duane Dantes, né. Olha a cara dele pra ver que é parecido com o capitão, sabe. Eh, Nesse momento aí é uma das melhores partes, assim, também, né. Tipo, a gente tem você vê o Clan descansar um pouco, e também é a hora que começa a aparecer o Amon também, não é? Acho que é a partir daí. Vamos pra essa persona. rosto vive na guerra, nem todo nome nasce pra lutar. Alguns existem para infiltrar o mundo, outros para a mente não desabar. Se antes ele foi trono e lâmina, agora precisa ser salão e riso. Milagre e máscara quebrada para sustentar o mesmo destino. Nem sempre se vence com armas, às vezes se vence com posição. Para tocar o topo do mundo é preciso entrar no salão. Se o poder mora na nobreza, ele vestiu outro papel. Trocou o mar por salões e a espada por pincel. Temporas grisalhas, sorriso elegante, perfume caro e oração fiel. Magnata vindo do sul distante, buscando lugar sob o mesmo céu. Filantropo, devoto, cortês, dança conforme a nobreza quer. Entre generais e bispos da noite ele planta segredos como quem planta fé. Chamam de mulherengo por engano, por causa de um espelho cruel, mas por Só um comentário aqui, tá? Vou até voltar um pouquinho aqui, só um comentário. A Rhodes, o melhor personagem, o personagem mais engraçado da obra. Assim, é muito divertido quando ele aparece. Essa fama aí de mulherengo é culpa dele, tá? Vamos voltar ali.
chamam de mulherengo por engano, por causa de um espelho cruel. Mas por trás do charme madura um mago fingindo ser mortal e fiel. Dantes não caça monstros, caça influência e posição. Enquanto o mundo brilha em salões, ele constrói a própria salvação. Quando nem o nome basta. Caralho, palhaço. Esse é o que o Clean fica preso lá, né? Que ele vai pra Terra Abandonada dos Deuses, e aí ele entra no... Pô, como é que é o nome? Na Corte do Rei Gigante. E lá ele cai numa armadilha, né? Ele acaba sendo corrompido. Cara, essa personalidade é foda. Não vi ali nas fotos ali, não tava aparecendo. Não sabia que ia falar dele. Vou voltar desde o início aqui. Essa personagem dele é foda também, é uma das mais legais. Porque é o German, só que mais enlouquecido. Aí ele começa a fazer piada, ele começa tipo, ele já tá meio doido, fora da casinha. E se ele não continuar xingando, se ele não continuar dando risada, não continuar forçando a personalidade dele a sair fora, ele tem chance de perder o controle, né? E engraçado que é a primeira vez que ele encontra o Colin Iliad, que é o líder da Cidade de Prata, né? E é a primeira vez que ele conhece o Derek pessoalmente, mais ou menos, né? Mais ou menos a primeira, assim. Já teve, acho que outras vezes assim, mas é a primeira vez que eles vão numa missão juntos, sabe? E aí todo mundo tá vendo e fala, caralho, esse abençoado do Tolo é maluco. Daí eu digo... E, cara, foi divertido. E ele é forte pra caralho, né? Ele ali, acho que ele já tá na sequência 4 ou 3, né? Ali ele já tá bem forte. Vamos pra música. Ele constrói a própria salvação. Quando nem o nome bastava e a mente começou a rachar, foi preciso criar algo absurdo pra não deixar tudo desabar. Se a vontade do Criador chamava, era preciso rir do fim. Nasceu um riso deformado pra salvar o que restava em mim. Quando a mente quase se partiu na corte do rei que não dorme mais, nasceu um riso feito de ruína pra conter vontades que não eram normais. Metade parou, metade larvas, tempo vazando pela visão. Piadas onde existe desespero, riso contra a corrupção. Ele ignora a lógica e forma, ri onde a morte quer entrar. Porque às vezes só o absurdo consegue a sanidade guardar. Não é máscara social, é muralha contra o fim. Um palhaço feito de terror pra proteger quem ainda é clã. Quando os milagres viram exigência e a lenda precisou andar, ele deixou de ser sombra e virou história passar. Se o nome do tolo precisava ecoar, era preciso andar mundo e a realidade dobrar. Como o mago dos milagres, ele caminha sem ficar. Surge em vilas esquecidas e deixa lendas no lugar. Servo do tolo, ele diz com voz calma e sem orgulho. O cara pregando pra ele mesmo. Desejos na mão, mudando dor em futuro. Cura, restaura, transforma, não por glória pessoal, mas pra que o nome do tolo ecoe no mundo espiritual. Cada milagre vira história, cada história vira fé. Merlin é um andarilho que ensina o impossível a ser. Tolo, detetive, aventureiro, nobre, palhaço e mago errante. Não são mentiras diferentes, são respostas ao mesmo instante. Clay Moretti nunca foi muitos, mas precisou parecer plural pra não enlouquecer num mundo onde o divino devora o normal. Entre névoa, destino e loucura, ele não buscou ser rei ou juiz, só quis proteger o pouco de si que ainda lembrava como é ser feliz. E assim o homem virou lenda, sem nunca deixar de ser humano. Um coração escondido em máscara, sobrevivendo ao próprio plano. Uma animaçãozinha, que da hora. E ele pisando na terra ali, não tá? Tá pisando na terra. Caramba, top a música, um absurdo, ó. Eu vou te falar,
pausei e falei demais, né, cara, eu tenho que parar de falar muito no meio da música aí, que talvez até seja chato pra quem tá assistindo, tentar falar mais no final, né. Essa última dele ali, que ele vira o Merlin Hermes, e ele começa a ajudar as pessoas, e ele vai, ele encontra aquele livro lá também que é de um anjo, se eu não me engano, né, que é do deus do que era da igreja do deus do combate. Eu não lembro agora o número, se é o 002, tá, é um artefato selado que coloca regras e tal, assim, que ele manda pra noite. Então, tem uma saga muito legal dele ali. É essa parte e ele criando também a Utopia. Tinham que fazer uma música da Utopia pra gente ver, assim, que é uma cidade de crentes do tolo, né. Na verdade é uma cidade de marionete, né, mas assim, enfim, eu não vou dar spoiler, então vou ver se tem uma música falando de utopia, se não tiver, vamos pedir aí pra galera fazer, que foi um momento legal, assim, do Clan de poder ver ele depois. E ele como anjo tem poucas coisas dele, né, porque em seguida o desastre chegou e não teve mui a gente não teve muitos capítulos desses volumes, assim, né. Quanto mais os volumes iam subindo, menos capítulo tinha, porque era jogo rápido. Tava tendo guerra, briga de deuses e a história tinha que andar, né. Mas, assim, bem divertido. Inclusive a máquina de milagres que apareceu ali, é uma máquina onde ele colocava uma característica de sequência um do vidente, que conseguia realizar milagres, né. E dava 3 opções para as pessoas, desde que deixasse uma moeda ali, e assim foi feito. Tem várias histórias legais, não adianta eu contar aqui, né, mas, tipo, tem várias histórias legais ali. Quanto à música eu gostei bastante, gostei do refrão, achei legal a maneira com que abordou. Como eu falei lá no início, ele abordou bastante sobre, eh, as personas e também a vibe que a persona traz, sabe. Tipo, você vê o medo no Clan, você vê a loucura no o medo no Clan, o medo no German, né. Você vê ele falando sobre fugir, se esconder também é uma forma de luta, que é a parte do Sherlock, que ele ainda não tá forte para enfrentar o Incizangue, nem o então ele tá buscando a vingança dele, mas ele precisa ser forte para enfrentar um cara que já é semideus, né. E, cara, inclusive, um dos das essa luta aí vai ser cinema, tá, vai ser cinema. Eu acho que vai ser lá pela terceira, quarta temporada. E, cara, quanto à música, um absurdo. Vamos cortar por aqui, que senão eu vou continuar falando. Música legal, perfeita e vamos pra próxima.